Então, eu sei que eu demorei pra postar esse vídeo, mas calma lá, eu passei o que? Quase 5 dias inteiros só postando diariamente. Eu tô com meu calendário de sono completamente destruído. E de novo outro videozinho de desenho, pô, cadê os outros vídeos? Então, isso aí eu não tenho muito o que falar, porque isso aí não tem meio que desculpa, mas aí, tá aparecendo aí na tela os vídeos que eu tô tentando fazer. Agora voltando um pouquinho pra animação, esse último sábado, que eu não lembro o dia, saiu um novo episódio de Anfíbio, só que aí a gente teve que meio que um negócio diferente, porque o episódio foi 48 minutos. Ah, agora tem que fazer um vídeo sobre um episódio de 48 minutos, então vai demorar um pouquinho pra sair, mas vai sair essa semana ainda. Enfim, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Casa Coruja, The Owl House. O episódio em questão é Labyrinth Runners. O episódio logo de cara ele começa com um flashback do Gus. Basicamente nesse flashback ele fez um trabalho em dupla, só que ele fez o trabalho todo sozinho, porque o outro cara ele foi um arrombado, e o Gus descobre isso e depois ele começa a ter um ataque de ansiedade. Aparentemente isso não é a primeira vez que isso acontece, e isso acaba afetando bastante o Gus, ao ponto de ele até mesmo fazer uma magia, digamos que involuntária, onde ele cria um cenário com pessoas ali, onde essas pessoas basicamente começam a falar bastante mal dele, ou seja, como se fosse a cabeça dele falando, ele é um bosta. Só que no meio disso aparece a Willow, e assim ela tenta confortar o Gus. E como o Gus ele tá basicamente tendo um ataque de ansiedade, a Willow ensina pra ele uma técnica pra se acalmar. Isso funciona e foi a partir dali que o Gus conheceu a Willow. Essa é uma cena bem bonitinha, mas eu quero meio que falar um pouquinho sobre a parte da ansiedade, já que isso vai ser um tema bem recorrente nesse episódio. Bom, como o canal tá crescendo, tem gente nova aqui, acho que é bom eu explicar isso. Eu sou uma pessoa que não bate muito bem da cabeça. Transtorno de estresse pós-traumático, depressão, eu tenho meus problemas mentais que eu não quero entrar muito em detalhe aqui, além de inúmeros traumas e momentos completamente horrorosos na minha vida. E bom, basicamente tudo isso que eu falei andava lado a lado com o fato de eu ser ansioso em um nível que não é possível. Então, basicamente nessa cena e ao redor do episódio inteiro, eu sei muito bem o que é lidar com essa ansiedade. E eu basicamente quero dizer algumas coisas sobre isso. Acho que a primeira coisa que eu devo dizer logo de cara é esse episódio lida muito bem explicando e mostrando ansiedade. Isso também inclui até mesmo a técnica que a Willow passou pro Gus. Isso realmente existe, tem algumas variações dela, por exemplo, eu não conheço elas por simplesmente respirar e soltar depois de um tempo. No meu caso, não é só essa parte de você respirar fundo e depois de um tempo soltar. Tem essa parte, mas também você pega alguma coisa ou olha alguma coisa ao seu redor e começa a focar nela. Basicamente o que eu tô tentando dizer é que esse episódio ele lida muito bem com ansiedade e, acima de tudo, ele mostra uma técnica que para pessoas jovens que não sabem como lidar com isso é bastante funcional. Obviamente um desenho animado não vai te ajudar com a sua ansiedade ou qualquer outro problema mental de uma maneira muito efetiva, pode ajudar, mas ainda assim é recomendado que você busque ajuda e trate isso aí como se fosse uma doença, enfim, séria. Mas é importante que em mídias de entretenimento isso seja mostrado do jeito que é mostrado aqui, de um jeito maravilhosamente bom, porque não só uma exposição para falar de algo sério que é saúde mental e coisa do tipo, mas também isso pode ajudar outra pessoa a procurar algum tipo de ajuda. Eu esqueci de falar isso, tô gravando isso aqui depois, mas isso também ajuda outras pessoas a saberem mais ou menos como lidar com alguém que é ansioso, ou pelo menos entender um pouquinho sobre como é ter ansiedade. Inclusive você ficaria bastante impressionado se você soubesse o quanto de coisa que mídias como música, filmes e outras coisas lidam com saúde mental de uma maneira horrível. Um dos maiores exemplos disso é Coringa. A saúde mental, o jeito que ela é retratada no Coringa, ela não é boa, talvez ela funcione pra passar a história que o filme quer passar, mas em questão de saúde mental, é bastante errado. Enfim, eu estendi demais essa parte, vamos continuar com o episódio. Agora a gente tá no presente, não tá mais no flashback, e basicamente agora Rek'Sai abriu as portas pra qualquer um, basicamente aprender qualquer magia que quiser. O diretor inclusive até fala que os alunos estão mais ansiosos pra aprender mais de um tipo de magia, e que isso, na verdade, tem um impacto positivo na Rek'Sai. Só que aí chega uma figura misteriosa e fala que isso talvez cause algum problema. Daí a gente vai para a próxima cena, que é basicamente a Amit, a Willow e o Gus conversando sobre mensagens da luz. A Amit não entende grande parte da mensagem, porque provavelmente a Luz deve ter simplesmente mandado tudo numa correria muito insana. Mas o importante é, isso aqui acontece depois da Owl House basicamente ser invadida pelo pessoal do Baialush. Inclusive a Willow disse que tentou visitar a Casa Coruja, mas acabou que tava muito cheio de guardinha, então não deu pra fazer muita coisa lá. E no meio disso ela disse que ia tentar sequestrar um guarda pra tentar tirar a informação dele, mas ela não fez isso. A Amit disse que tá tudo bem ela não ter basicamente sequestrado o cara, porque, bom, os caras são bem fortes, só que aí a Willow fala, eu não sequestrei porque eu não queria dar mais atenção pra Luz e pra Ida. E aqui tá basicamente o segundo plot desse episódio, que é a Amit duvidando da força da Willow. Que, sinceramente, é um bagulho bem tóxico. Inclusive, o Gus nota isso e ele até fala, não era suposto dizer alguma coisa? Só que a Willow diz que, como é uma nova amizade que tá sendo reconstruída e coisa do tipo, a Amit ainda não conhece a verdadeira Willow, então ela só prefere dar um tempinho pra
isso tudo construir. Logo em seguida a gente vê uma lata de lixo se mexendo e é basicamente o Flapjack, o Policeman do Hunter, catando comida do lixo. Nisso o Gus vai atrás dele do jeito mais Charlie Brown possível e ele basicamente encontra o Hunter morando na Rek'Sai porque ele virou sem teto, porque ele não pode voltar para o Palácio do Belus, porque se ele voltar vai dar ruim pra ele. Ele passa a informação pro Gus de uma maneira extremamente vaga, aí logo em seguida o Gus pergunta, só de curiosidade mesmo, tu viu a luz em algum canto? E ele retruca, ué, ela não tava com a Ida? Nosso diálogo é interrompido pelo diretor, que diz que vai ter uma reunião no pátio da escola e nisso todo mundo tem que vazar. Só que antes do Gus vazar para ir pra essa reunião, ele entrega uma mochila de comida pro Hunter, porque simplesmente não é legal comer lixo, né? No ginásio a gente descobre que basicamente um cara chamado Adrian Gray, que é basicamente o representante da magia da ilusão, tá ali pra informar que o Belus não tá muito feliz com o lance de todo mundo tá aprendendo mais de um tipo de magia. E segundo ele tá ali pra ajudar pra colocar um feitiço de ilusão no pulso de cada um, pra mostrar que todo mundo só tá participando de um tipo de magia pra basicamente enganar o Belus. Já que basicamente o Belus quer limitar todo mundo a usar só um tipo de magia antes do The Day of Unity. Só que quando esse brother vai começar a fazer essa magia de ilusão, o Gus nota que tem algo estranho com a magia. Ele fala, tem algo de errado, não confia nesse brother não. E não é que o moleque tava certo, era tudo basicamente um teatrinho feito pelo esse cara aí da ilusão. Inclusive esse Adrian, ele é um belo de um bosta. Ele começa a reclamar de todo mundo que tava fazendo a pecinha dele. E como foi o Gus que arruinou toda essa pecinha dele, ele fala, então, você vai ser o primeiro que eu vou colocar a marquinha. Só que o Adrian vai fazer questão do Gus não usar mais magia de ilusão. E pra fazer isso, ele vai colocar no Gus a marca de abominação. Ele só vai poder fazer esse tipo de magia, sendo que ilusão é o grande forte dele. Só que o Gus, ele mais ou menos consegue parar isso, porque por conta da pressão, ele cria uma ilusão gigante na escola, fazendo basicamente a escola virar memórias dele. E isso cria uma oportunidade pro Hunter pegar o Gus de volta. E como o Gus conseguiu fugir, o Adrian, ele neutraliza a magia do Gus, deixando ela menos confusa. Daí ele basicamente investiga o local, que é basicamente agora uma memória do Gus, e ele fala, que interessante, procura esse moleque aí pra mim, por favor. Daí a próxima cena a gente tá seguindo a Amity e a Willow, onde elas basicamente estão tentando entender o que tá acontecendo, e a Amity descobre que grande parte da turma tá numa sala de medicamento, uma sala de recuperação, por assim dizer. E agora elas têm que chegar nesse local da escola, que basicamente se tornou um grande labirinto de memórias do Gus. Dada essa informação, a Willow ela é basicamente atacada, a Amity fala, opa, cuidado, e a Willow basicamente destrói o cara. E a Amity com a cara de pau fala, olha só que movimento de sorte. Inclusive o próprio guarda fala, não escuta ela não, você realmente me ferrou aqui, viu? Agora a gente volta pro Gus e pro Hunter. Eles basicamente batem a cara numa parede e o Hunter olha pro olho do Gus e fala, tem alguma coisa errada com o teu olho. Nisso o Gus ele nota que o feitiço dele ainda tá de pé e o Hunter pede pra ele desfazer esse feitiço, só que o Gus ele não sabe como porque ele nunca fez um feitiço tão grande quanto esse. Daí o Hunter propõe buscar um professor pra ajudar o Gus a desfazer esse feitiço. E assim que eles começam a se mover pra esse objetivo, o Gus pergunta pro Hunter, por que você me ajudou? Não era suposto você estar ajudando os caras a colocar a marquinha em todo mundo? Nisso o Hunter basicamente fala, então, é porque você me deu comida, então eu fiquei te devendo, sendo que, obviamente, não é por causa disso que ele salvou o Gus. Até o Gus fala, meu irmão, da primeira vez que eu te vi, tu tava tentando me dar a marquinha. Agora você tá me protegendo disso? O que aconteceu contigo? Só que na hora que o Hunter ia explicar, aparece os guardinhas pra ferrar com todo mundo. De primeiro o Hunter ataca os guardas, só que os guardas revida e eles ganham, só que eles falam, tu é o Golden Guard, por que tu tá lutando contra nós? O Belus tá te procurando igual louco. Isso cria distração suficiente pro Gus usar magia igual a luz, ele usa uma magia de fogo e assim todo mundo consegue fugir. O Gus e o Hunter eles vão parar numa memória do quarto do Gus e o Hunter ele começa a ter um ataque de ansiedade. E como o Gus ele aprendeu aquela técnica de ansiedade com a Willow, ele passa essa técnica pro Hunter. E nisso o Gus começa um diálogo, só que o Hunter ele simplesmente não quer compartilhar o porquê que ele fugiu do Belus. Nisso o Gus começa a falar um pouquinho com o Hunter sobre confiança e amizade, falando que nem todo mundo é bom, mas nem todo mundo é ruim, e que o próprio Gus não vai fazer nada de errado com o Hunter, mas ainda assim o Hunter ele fica na defensiva e o Gus fala, beleza, tough guy. Já que assim, bora continuar, eventualmente tu vai se abrir. Próxima cena, Amity e Willow tretando contra guardas, e a Amity obviamente que faz bosta. E a Willow fala, por que você tá me tratando como se eu fosse muito fraca? E a Amity responde, eu acabei de conseguir sua amizade de novo, eu não quero perder isso, deixa eu te proteger. Nisso, a Willow é atacada, e quando ela é atacada, ela simplesmente manda, eu não quero que você me proteja, eu quero que você veja quem realmente eu sou, e ela procede a ser muito forte. E quando a treta acaba, o pessoal da escola encontra elas e agora elas estão seguras. Voltamos pro Gus e pro Hunter e eles encontram a, entre aspas, Willow. Essa, entre aspas, Willow basicamente engana o Gus, mas não engana o Hunter. O Hunter fala, opa, tem algo de errado com você. E não é que ele tava certo. Era na verdade uma atriz do Andrea, só que ele aparece e fala assim, tu é uma péssima atriz, ele continua sendo belo de um babaca. Nisso o Hunter tenta fugir com o Gus, só que aparece uma
ilusão do Belus e o Hunter ele meio que baixa muito a guarda. Isso faz o Gus ser basicamente sequestrado e o Hunter ele fica ali no chão. Isso abre a oportunidade pros guardas quase por engano matar ele sem querer, só que aparece o pessoalzinho e consegue salvar o Hunter. Ou seja, ele tá no local seguro, ele tá na sala de recuperação. Isso porque quem ajudou ele foi o pessoal do Flyer Derby, não foi o pessoal em geral, então ele basicamente tem que provar que ele é inocente. Nisso o Hunter começa a falar um monte de coisa pra ver se ele consegue ser inocentado, até ele falar da técnica de respiração da Willow, e a Willow tava lá, então ela fala, opa, então esse moleque não tá mentindo. Tendo essa situação resolvida, o Hunter fala, então, o Gus ele foi sequestrado e tá todo mundo indo pro ginásio. E assim eles têm que elaborar um plano pra salvar o moleque. Nisso agora a gente tá na visão do Gus, onde ele só tá se culpando por ele não ter conseguido diferenciar uma Willow verdadeira de uma falsa. E depois do vilãozão falar uma de bosta, ele pergunta pro Gus, como você conhece este lugar? Que se você lembra, alguns episódios atrás o Gus foi parar nesse lugar que é basicamente um lugar muito foda pra quem faz ilusão. E o vilão pergunta, onde você encontrou esse lugar? Eu tenho bastante interesse. Obviamente que o Gus não vai falar e nisso ele começa a ser torturado. Isso causa a ilusão do Gus sobre a Rek'Sai inteira ser desfeita. Porém, isso cria outro problema pro Gus. Enquanto isso, na porta do ginásio do lado de fora, acontece uma briga entre professores e alunos contra um monte de guarda do Belus. Sim, minha gente, Rinha de Bruxo está de volta. Inclusive, tem uma referência a Sailor Moon com a Amity e com a Willow. Eu só quero notar isso, porque isso provavelmente vai ser a thumbnail do vídeo. Nisso, o Hunter consegue chegar até o ginásio e ele vê o que essa coisa que tá acontecendo com o Gus causa com quem interage com ele. Basicamente, quem entra nesse campo de força do Gus começa a se lembrar de todas as memórias ruins. Só que pra piorar toda a situação, agora chega um dos robôs feitos pela família da Amity e a Amity fala, meu irmão, eu tenho que conversar com meus pais, esse bagulho aqui já tá chato. Nisso, a Willow e a Amity vão tentar segurar esse robô, enquanto o Hunter vai tentar salvar o Gus. O Hunter ele consegue ignorar as memórias ruins que ele tem e consegue entrar nesse campo de força do Gus. E assim ele entende o que tá acontecendo na cabeça do Gus. E depois de ele basicamente presenciar alguns pensamentos ruins do Gus, ele finalmente encontra o Gus verdadeiro e senta pra conversar com ele. E ele começa a falar que, bom, é difícil quando você simplesmente não consegue mais confiar em si mesmo. E o Hunter usa ele como exemplo, dizendo que a vida dele toda foi uma mentira. Ele pensava que estava fazendo algo bom ou algo que tornasse ele uma pessoa boa, mas na verdade era tudo uma mentira. E ele diz que parte dele ainda quer se segurar nessa mentira, assim como o Gus ainda quer se segurar na mentira de que ele é burro ou de que ele é simplesmente um idiota. E ele até usa as palavras do Gus, dizendo que isso é uma promessa, ele nunca ia mexer desse jeito com o Gus. Logo em seguida o Hunter ele tenta ensinar pro Gus de novo como é aquela respiração que a Willow ensinou pra ele. E assim a ilusão do Gus desativa, ele fica calmo. Mais uma vez, esse episódio lida muito bem com ansiedade, foi uma cena simplesmente muito bonita de se ver. Logo em seguida, o Gus ele rouba um artefato que era do vilãozão lá, que eu esqueci o nome, e basicamente esse artefato ele potencializa a magia de ilusão. Depois disso, a gente vê que a Willow e a Amity conseguiram destruir lá o robôzão e todo mundo tá feliz. Logo em seguida, a gente tem uma cena dos guardas do Belus saindo de Rek'Sai, inclusive um deles até fala, imagina quando o Belus descobrir isso aqui. Aí o diretor retruca, é verdade, imagina quando o Belus descobrir que um monte de guarda deles perdeu pra um bando de adolescente. Que tapada gostosa, nossa senhora. E bom, agora tá todo mundo de boa. O pessoal até brinca e fala, uau, Gus, você conseguiu destruir um dos caras mais fortes do Belus. E com esse rolê todo, o Hunter conseguiu ser inocentado. E nisso a escola toda pergunta pra ele o que tá acontecendo no castelo do Belus. Ele começa a explicar e depois ele diz, rapaz, o negócio é muito mais complicado. E nisso o diretor chega e fala, então é melhor você começar a explicar agora. E assim, o episódio, ele simplesmente acaba. Essa gravação, ela ficou bem mais longa do que eu pensava. Mas eu queria falar um pouquinho em questão dessa coisa de ansiedade, como o episódio fez isso muito bem. Então sim, esse episódio foi bom e também um excelente exemplo de como saúde mental deve ser tratado na mídia e qualquer meio de entretenimento. Além de que esse episódio foi bem legal, desenvolveu bastante o relacionamento de alguns personagens. Inclusive, a trilha sonora desse episódio teve alguns momentos bem mais impactantes, especialmente nos momentos onde os personagens estavam lidando com ansiedade. Então, eu tô bem feliz com o episódio trata muito bem saúde mental e ainda assim é um episódio muito legal para os personagens, então esse episódio é muito foda. Mas enfim, esse foi o vídeo, eu tô gravando há muito tempo. Então, se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de quando sair vídeo novo. Inclusive, muito obrigado pelos 460 inscritos, eu agradeço demais, muito obrigado. E aproveitando a deixa, vale lembrar que quando bater 500 inscritos e a season finale da segunda temporada da Casa da Coruja for boa, tatuagem no meu braço esquerdo, faço vídeo sobre isso. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo, adeus.